responder para uma criança entre 3 e 5 anos que faz as seguintes perguntas. De onde eu vim? Como é que eu entrei e saí da barriga da minha mãe? Para a gente poder responder adequadamente a estas perguntas, é interessante conhecermos um pouco da trajetória que a criança percorre desde o seu nascimento até o momento dela formular esta pergunta. Ao nascer, a criança está na fase oral. Isso porque o que é mais importante na fase oral é representado pelo peito, pela mamadeira, pela chupeta e, às vezes, pelo dedo. Apesar do corpo todo da criança ser um prazer só, o prazer está mais concentrado na região oral e na ingestão do alimento. Mais tarde, ao redor dos 2 anos, a criança entra numa segunda fase, que é a fase anal. Nesta fase, a criança costuma fazer o controle dos esfíncteres anal e vesical na privadinha, ou seja, xixi e cocô na privadinha. E nesse momento, a criança descobre que é prazeroso não só evacuar, como também reter as fezes. E ela se sente poderosa ao saber que as fezes são produtos dela, que ela faz. E como é dela, ela evacua a hora e onde ela quiser, né? A terceira fase se chama genital. Nesta fase, a criança começa a sua investigação. Baseada em quê? Na observação feita dos amigos na escola, dos priminhos no fim de semana, de algum amigo outro num passeio. A criança começa a levantar hipóteses. Como foi mesmo que eu nasci? Como é que foi mesmo que eu fui feita? De onde eu vim? Né? Ela começa a levantar hipóteses. Nesse momento, é interessante a gente entender como é que são essas hipóteses da criança, né? Assim, o que ela pensa? Bom, baseada na observação, né? Eu estou ali apreendendo o mundo. Baseada nessas informações, eu penso que toda criança tem um pênis. Toda criança, menino, menina, tem pênis. O pênis do menino já está grande, mas o da menina vai crescer, ainda vai crescer. Aí passa um pouquinho, não, a menina perdeu o pênis dela. Perdeu o pênis dela. Ela tinha, mas perdeu. A menina pensa o quê? Que a culpa é da mãe. A minha mãe me fez perder o meu pênis, né? A minha mãe, agora eu tô inferior ao menino. Ele tem um pênis e eu não tenho. A culpa disso é a minha mãe, que no mínimo trocou esse pênis por um bebê. É o que pensa, né? Então a criança fica profundamente decepcionada com a mãe e fala: não tem pênis? Não quero. Vou me juntar a alguém que tem pênis. E volta todo o seu amor para o papai, né? Que tá ali, todo solícito, né? Muito bem. O menino pensa assim: essa menina perdeu o pênis porque ela fez alguma coisa que não foi legal, né? Aí ela foi punida, foi castigada. Mas não importa. Se todas as meninas, nenhuma menina tem pênis, mas a minha mãe tem. Minha mãe tem. Minha mãe é poderosa, ela tem pênis. Até o dia que ele descobre que só as meninas, as mulheres, podem ter filhos. Os homens não. Aí, junto com isso, ele descobre, então, que a mãe pode ter filho, mas não tem pênis. Aí ele fala: deu ruim. Não quero também. Ela vai tirar o meu pênis. Ela vai tirar. Ela vai cortar o meu. Eu vou ficar perto de alguém que tem pênis. Lógico. E quem seria? O Papis, que está ali do lado. Novamente, super solícito.
né? Então, basicamente, essas são as hipóteses que a criança levanta, né, no primeiro momento. Mas ela precisa confirmar essas hipóteses para que elas possam se tornar uma teoria, né? Então, eu tenho a hipótese, observei, levantei a hipótese, confirmo a hipótese, se está certa, eu viro outra teoria, se não está, eu desprezo, não é isso? Então, para quem que essa criança vai buscar na hora de confirmar as suas hipóteses? Normalmente, as pessoas nas quais ela mais confia, que são pais, avós e professores, né? Nesse momento, é importantíssimo que seja falado, que seja dito a verdade. Inclusive, usando-se termos os mais corretos possíveis, né? Hoje está muito fácil pesquisar, a internet está aí, tem muitos livros bons, porque os pais não podem, sob nenhuma hipótese, trair a confiança da criança. Os pais precisam continuar sendo a referência daquela criança. Dúvidas hoje, dúvidas daqui a pouco, dúvidas no futuro. Os pais, eles têm que buscar nos pais as respostas para suas dúvidas. Isso porque se o pai não fala, omite a verdade, ou fala uma meia-verdade, ou conta uma fantasia, a criança vai se sentir traída. E ao se sentir traída, ela não mais procurará os pais como referência para ela. Por quê? Imagina que, não vou falar com meu pai ou minha mãe, porque eles vão contar uma historinha para mim que não é verdade. E nessas, eles podem procurar encontrar alguém que tenha uma outra versão menos adequada de como a coisa deveria ter sido falada. Então, a sugestão que eu dou é que falem a verdade. Para isso, é importante se apoiar em livros com boas ilustrações. Fujam dos livros que têm ilustrações muito científicas. Eles são pouco interessantes para a criança, que na verdade está querendo saber só como é que eu entrei na barriga da mamãe, né? Como é que eu saí. Então, coisa mais simples para dar um conforto para vocês na hora de explicar. A internet é muito boa, só que ela é muito complexa, muito prolixa, ela dá muita informação, que não é exatamente o que a gente está buscando e tampouco a criança. Muito bem. Então, como vocês podem abordar a criança que insistentemente quer saber, e aí a história do como é que eu entrei, como é que eu saí, né? Que para fazer o neném, a primeira coisa que é necessário é a criança crescer. Então, o menino deixa de ser menino e passa a ser um rapaz. A menina deixa de ser menina e passa a ser uma moça. Mas eu já cresci. A minha avó falou que eu estou enorme. Não basta crescer só no corpo por fora. Também tem que crescer coisas lá dentro de você. Então, o que você, criança, tem que observar para saber se você está crescendo? Ao ponto de namorar, por exemplo. Você tem que observar os meninos, se tem pelo nas pernas, se tem pelo no tórax, se tem pelo nas axilas, se a voz engrossou, se os músculos estão crescendo, se tem muque. Essas são, assim, caracteres sexuais secundários. Se tem pelo nos genitais, né? Para as meninas, o que elas têm que observar? O que salta à vista? O desenvolvimento das mamas e também pelos pelo corpo, né? Muito bem. Diante desse fato, muita coisa muda. As crianças em crescimento, elas saem do patamar da infância, da referência do vocabulário infantil, da referência das brincadeiras infantis, da referência das roupas infantis, né? E caem num outro universo, dos grandes, vamos dizer assim, né? Das crianças que estão ou na puberdade ou na adolescência, né? Entre 11 e 13 anos. E daí, adulto jovem.
Então, essas crianças elas adquirem o direito de, no caso das meninas, se maquiarem, de usar esmalte até vermelho, de usar sapato de saltinho e de usar uma roupa mais decotada, mais sedutora. E os meninos ganham, né, o direito de ter um vocabulário próprio, uma gíria própria, baseada nos ídolos do momento, seja da música, seja do esporte, usar uma roupa mais rasgada, um tênis sempre desamarrado e sujo, aparecendo a cueca. Então, eles começam a fazer parte de uma outra tribo, né, que é quem cresceu, quem saiu do universo infantil e ascendeu a outro patamar, né? Muito bem. Quando a gente se veste assim, ou se maqueia, ou uma roupa mais sedutora, é porque você tem a ideia, a intenção de seduzir alguém. Um esmalte vermelho não é à toa, né? Uma meia fina não é à toa, ele serve como sedução, né? Então, quando essas meninas já estão mocinhas, que elas podem se arrumar assim, e elas vão a um evento, uma festa, um esquenta, enfim, encontram alguém que também goste delas, elas podem começar a namorar. E o que é namorar? Namorar é ficar muito tempo junto, conversando. Namorar é ficar dançando. Namorar é poder dar beijo na boca. Ou de língua ou sem língua, que essa é a grande preocupação deles, né? E namorar também faz com que, todo esse aconchego faz com que o pênis do garoto fique maior do que é. E se a garota deixar, ele pode colocar o pênis dele dentro da vagina da garota. E veja o vocabulário, pênis e vagina. É fundamental. Vocês têm que se expressar assim. Para a criança é natural. Para nós pode ser que a gente tenha assim, algum desconforto ao verbalizar essas palavras. Para a criança não. É uma palavra como qualquer outra. Qualquer outra. Para ela é normal, né? E quando o garoto, voltando, quando o garoto coloca o pênis dentro da vagina da garota, sai uma coisa, uma célula chamada espermatozoide. Não precisa falar que é um gameta, nada. Uma célula, que o nosso corpo é todo feito de células, célulazinhas, todas. Aí pode ter até uma foto de um microscópio com uma célula. Então, uma mais uma, mais uma, mais uma, né? Faz o corpo todo. E aí, a célula do menino, que se chama espermatozoide, do garoto, vai encontrar com a célula da garota, que se chama óvulo. Não é ovo, é óvulo. O óvulo da garota com o espermatozoide do garoto, aí vão se encontrar. Este é um momento de encontros, e isso tem que ficar bem claro. É o encontro da garota com o garoto, que se gostaram. É o encontro do espermatozoide com o óvulo, né? Para daí começar a desenvolver o bebê. Esse bebê vai ficar num lugar chamado útero, que parece um ninho e que fica dentro da barriga da mulher. E ele vai ficar nesse ninho 9 meses, até ele estar forte, grande, para poder nascer. Pronto. Daí a criança pode perguntar, mas como é que nasce? Já entendi como é que entra. Como é que nasce? Acho que já entendi como é que nasce. Você pode falar simplesmente, tem 2 jeitos de nascer. Um é pelo mesmo lugar que entrou, pela vagina. Outro é o médico ajudando. Faz um pequeno cortezinho na barriga da mamãe e tira da mulher e tira o bebê, né? Omitam tudo que for relativo a sangue, dor e outras informações. Não. É uma coisa assim, clear e transparente, né? Essas informações que para nós parecem bastante simples, né?
Para a criança é um universo de informações, porque todas elas contradizem com as hipóteses que eles levantaram. Então eu tenho que reformular, teoricamente, tudo que eu pensei. Nossa, não é nada do que eu pensei. Tem criança, inclusive, que pensa que o bebê é uma semente, né? Ou que é uma comida, um alimento, e que nasce na barriga, e que sai pelo ânus. Tem crianças que pensam que tanto o menino quanto as meninas, isso no começo da investigação, podem ter um bebê, né? Até descobrir que não é assim. Então, eu tenho que rever toda a minha pesquisa, todas as minhas conclusões. Isso é um trabalho exaustivo, né? Então, naturalmente que a criança não vai conseguir digerir isso da primeira vez, ela vai precisar de mais alguns dias e certamente ela voltará com outras perguntas ou com as mesmas perguntas, porque a explicação não foi devidamente clara para ela. E às vezes também os pais estão meio constrangidos de falar sobre esse assunto no começo. Até eles se soltarem, eles precisam fazer aí uns 3 ou 4 ensaios, né? Todos com a criança. Mas a coisa vai andar bem e a coisa vai evoluir. O importante é que não deixar a criança sem resposta. O importante é não falar para a criança, não lembro, vou ver como é que é e depois eu te falo. O importante é não prolongar ou demorar chegar no que a criança perguntou, para evitar que a criança perca o interesse e vocês percam aquele momento, né? Isso é fundamental. Só mais uma dica. Caso a criança, ainda com 3 anos, ou já com 3 anos, ainda não tenha perguntado, não tenha se interessado, é importante vocês entenderem que não é porque a criança não se interessou. Certamente, algum colega que tem irmão mais velho já falou alguma coisa para ela. Porque é natural que ao redor dos 3 anos, 2 e 9, 2 e 11, 3 e 2, no máximo 3 e meio, a criança venha com esses questionamentos para vocês. Se a criança ainda não chegou com esses questionamentos, espalhem livrinhos pela casa. Primeiro vocês leiam os livros, vejam o que tem nos livros, façam uma triagem, né? Se esse livro é bom, se esse livro não é, nossa, ai não, isso aqui não. Então, aí concordou, achou legal, achou? Então, deixem pela casa, para que a criança se interesse, ou na hora de dormir, ou, enfim, quando estiver indo ao banheiro, para que ela pergunte alguma coisa daquele livro. Você pode sim e deve provocar. Você viu, filho, esse livro? Você viu, minha filha, esse livro? Você entendeu? Vamos conversar sobre isso. Você deve provocar. Se você conseguir laçar a criança nessa sua provocação, bingo! Aí a coisa vai acontecer naturalmente. Se você não conseguir e a criança continuar muito arredia, aí é interessante a gente tentar descobrir o porquê, tá bom? Muito obrigada. Não deixem de curtir os nossos vídeos. Se inscrevam no nosso canal e ativem o nosso sininho. Muita coisa boa ainda virá pela frente. Obrigada!